A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para a 9ª aula do curso básico de discipulado do Ministério Pescadores de Homens. Para iniciar, eu quero lembrar que na última aula eu fiz uma provocação sobre como escapar do inferno, porque naquela aula foi tratado sobre a doutrina do inferno e na aula anterior, a penúltima aula, nós tratamos da doutrina do pecado, acerca do pecado. Então, como escapar do inferno? Na verdade, precisamos ver essa pergunta sob dois ângulos. O primeiro é o fato de que não se escapa do inferno quando já se está no inferno. Aprendemos isso na parábola do rico e o mendigo, conforme o evangelista Lucas, no capítulo 16 do seu evangelho. Não há escapatória. Porém, pela misericórdia de Deus, podemos não chegar ao inferno. E é somente desse modo que podemos escapar do inferno. Não chegar a ele. Para entendermos o caminho, estudaremos hoje sobre o plano divino da salvação. Na verdade, meus irmãos, essa é a matéria mais importante, creio, da Bíblia, da nossa vida. É acerca da salvação. A morte, na existência, na nossa vida, ela é certa. Não há quem fuja dela. Então, o ponto aqui é saber o que acontece depois da morte do corpo. Então, a salvação, a doutrina da salvação vem a explicar essa questão que é a que nos interessa e deve interessar a todos os cidadãos do mundo. Bem, meus irmãos, nós perdemos muito tempo em não estudarmos com amor, com dedicação, com afinco a palavra de Deus. O entendimento espiritual somente é possível porque nos é soprado pelo Espírito Santo. Tudo de acordo com a Bíblia. Tudo de acordo com a Bíblia. Que parâmetro maravilhoso, A palavra de Deus. Daí que necessitamos, entre aspas, gastar toda a nossa vida, doarmos parte significativa do nosso tempo, buscando encontrar a Deus por meio da sua palavra. Sobre salvação, vamos começar citando Atos 4, capítulo 4, versículo 12. Que diz assim, Atos, escrito pelo evangelista Lucas, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que lição, hein, irmãos? Guardem isso no coração. Não há salvação sem Jesus. Daí a razão de ouvirmos do Antigo Testamento a profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, primeira parte. Assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta profecia é mencionada também no Novo Testamento pelo evangelista Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, e também pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar, chamar, proclamar o nome do Senhor será
salvo. Feita essa introdução, vamos ler aqui, pela importância, uma passagem explicativa sobre o plano de Deus para a história. Vamos fazê-lo na Bíblia de Estudos, Nova Almeida Atualizada. Eu já apresentei ela em outro vídeo, não é? Falando exatamente, essa Bíblia aqui é a mesma Bíblia, né? Essa aqui sem comentários, é uma Bíblia, vamos dizer, só com o texto, né? Sem comentários, sem outras anotações, mas essa aqui, que é a própria Bíblia, essa outra, só que é uma Bíblia de estudos. Então nós vamos ler aqui, não é um texto não muito grande, mas importante, né, para a compreensão desta aula. O plano de Deus para a história. Vamos ler, irmãos. A Bíblia também deixa claro que Deus tem um plano unificado para toda a história. Seu objetivo, um plano para a plenitude do tempo, ou seja, quando as coisas se realizarão, é fazer convergir nele, Cristo, convergir em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, conforme Efésios capítulo 1, versículo 10. Para louvor da sua glória, Efésios 1, 12. Deus tinha um plano desde o princípio. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Conforme o profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Quando chegou a plenitude do tempo, quando o momento era adequado ao plano de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Gálatas 4, 5. A obra de Cristo na terra, e especialmente a sua crucificação e ressurreição, é o clímax da história. É o grande ponto de virada em que Deus realmente realiza a salvação, para a qual a história foi se direcionando em todo o Antigo Testamento. O tempo presente olha para trás e vê a obra concluída por Cristo, ou melhor, a obra concluída de Cristo, mas também aguarda com expectativa a consumação da sua obra, quando Cristo voltar e quando aparecerão novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, conforme 2 Pedro 3,13, e ver também Apocalipse 21, 1, 22, 5. A unidade do plano de Deus faz com que seja adequado para ele incluir promessas e previsões em pontos anteriores no tempo, para que depois o cumprimento destes possam vir em pontos posteriores. Às vezes, a promessa toma forma explícita, como quando Deus promete a vinda do Messias, o grande Salvador que Israel espera, conforme Isaías 9, 6 e 7.
Às vezes, as promessas assumem uma forma simbólica, como quando Deus ordenou o sacrifício de animais para ser oferecido como símbolo do perdão dos pecados. Levítico 4. Em si mesmos, os sacrifícios de animais não conseguiram remover os pecados de forma permanente, nem expiá-los permanentemente, conforme Hebreus 10, 18. Os sacrifícios apontavam para Cristo, que é o sacrifício derradeiro e completo pelos pecados. Então aqui eu vou citar, aqui na descrição do vídeo, essa passagem da Bíblia de Estudo NAA, né, pela sua importância que eu entendo para a compreensão, né, da história da Bíblia sobre o plano de Deus. Bem, irmãos, já aprendemos em Gênesis 3,15, uma aula passada, o denominado proto-evangelho, isto é, o primeiro evangelho, considerado o primeiro evangelho, ou a primeira profecia messiânica revelada na palavra de Deus, que dizia assim, vocês vão lembrar, né? Porém Deus dizendo para Adão e Eva e a serpente, né? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Na realidade, aqui Deus estava falando com Satanás, no momento em que houve a queda do homem. A partir daí, irmãos, temos uma promessa sobre a reconciliação de Deus com os homens, que viria por meio de Jesus, que é exatamente aquele descendente de mulher que ferirá, no caso, a cabeça de Satanás. A resposta de Deus, ela tem uma base na eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus traçou um plano para a sua glória. Escolhe um povo para ser purificado, santificado, que é a sua igreja, e este plano foi revelado na Bíblia conforme Efésios 1, 4, que diz assim, o apóstolo Paulo escreveu assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, não podemos fugir desse plano de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? E aí podemos ter agora uma visão geral do plano de salvação. Normalmente, para efeito de estudo, né, dispõe-se a Bíblia em 4 grandes temas acerca do plano: a criação, a rebelião, a redenção e a consumação. A história segue exatamente esse plano. Então vamos traçar alguns pontos de cada desses temas, né? Por exemplo, criação. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo de 1 a 27. Já estudamos sobre a criação. Já estudamos sobre a formação do homem e da mulher. Está tudo lá na aula 006. Lembram-se, capítulo 1 do livro 1, né? Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então não precisamos voltar, né? Quer dizer, precisamos voltar sempre para lembrarmos, né, sobre a criação. E encerrou o capítulo de Gênesis 1:31, aliás, o capítulo de Gênesis não, o capítulo 1 de Gênesis, dizendo assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Então veja bem, o plano de Deus qual foi? Primeiro, a criação do mundo, a formação do homem e da mulher, a instituição da família. Mas em seguida, houve a rebelião.
Já estudamos também sobre a queda do homem, a rebelião do homem contra um Deus santo, um Deus majestoso, um Deus reto, um Deus justo. Isso ocorreu em Gênesis 3, de 1 a 7. Ou seja, a introdução do pecado na humanidade. Nós também já estudamos isso quando falamos do pecado na aula 7. Lembram-se? Começou assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aprendemos assim que Adão foi constituído como representante da humanidade e por ele o pecado veio para todos, o chamado pecado original. Em Romanos 3, 1 a 20, nós podemos ver aqui em Romanos, 10, 12, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Em Romanos 5,18, portanto, assim como por uma só ofensa, o caso está falando de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Mas aqui importa focar que por uma só ofensa, ou seja, a rebelião de um, do representante dos homens, da humanidade, perante Deus, feito por Deus, por causa dele, veio para todos os seres humanos a condenação. Efésios 2, 1, 10. Falando que do pecado, saiu do pecado para a salvação pela graça, mas o que nos importa no momento. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, diz Paulo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, estamos aqui demonstrando que todos são pecadores. Por causa de Adão, o pecado introduziu-se, introjetou-se em toda a humanidade. E Romanos 3,23 esclarece bem isso, o apóstolo Paulo, quando diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós vimos, sobre o plano da salvação, que para Deus, primeiro, existiu a criação. Deus criou o mundo, criou os homens, Deus formou os homens, o homem e a mulher, e depois o homem se rebelou, onde veio a rebelião, a segunda parte, queda, e agora nós vamos falar da redenção. A redenção, nós podemos anotar aqui 1 Coríntios 15:3, que diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que eu também recebi, diz o apóstolo Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então ele começa a dizer que o Redentor, que é Cristo, precisou morrer pelos nossos pecados para que haja redenção. João 3,16. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, mas que mostra, Jesus falando, ele diz aqui: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelista Marcos, no capítulo 1:15, diz: ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. Vocês estão vendo, irmãos? Nós estamos falando agora sobre a redenção. E é exatamente no estudo sobre o plano de redenção que devemos aprender sobre as doutrinas da graça, da justificação, da santificação, da salvação, da glorificação. São aspectos, né, mais profundos da teologia. Vamos avançar mais um pouco. Mais uma vez, Romanos 5,18. Nós, quando falamos do pecado de Adão, foi a primeira parte desse versículo, que dizia: portanto, assim por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Agora vamos focar na segunda parte desse verso. Assim também, por um só ato de justiça, um ato de justiça. De quem? Quem cometeu esse ato? Jesus Cristo. Veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida eterna. E Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente, por isso que nós falamos da doutrina da justificação, que os ímpios, né, foram justificados por Jesus quando morreram na cruz, quando Jesus morreu na cruz e levou os pecados, né, por meio do seu sangue, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 a 10, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por isso que o título na Bíblia dessa passagem fala do pecado para a salvação pela graça. Porque pela graça são salvos. Versículo 8, ainda, né, continuando aqui, Efésios 2, 8, o apóstolo Paulo dizendo: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí nós vimos que as obras feitas, né, pelos crentes, pelos cristãos, pelos salvos, pelos remidos, são consequência da salvação, são consequência da graça e da fé, que são dons dados por Deus aos homens que crêem em Jesus. Sobre santificação, podemos adiantar aqui alguns versos da Bíblia. Vamos falar sobre santificação. 1 Pedro 1,2 diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, 15 e 16. Aliás, Efésios 4, 22 e 24.
quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 6, diz: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada por ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Estamos mostrando aqui, versículos da palavra de Deus, a palavra de Deus sobre redenção, ou seja, o momento em que o pecado é crucificado por Cristo, ou seja, aniquilado por Cristo. Em Romanos 12, 2, sobre a nova vida: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha a santificação. Este é o culto racional de vocês, ou seja, é um culto que não é só pela emoção, mas é um culto também que o Espírito nos coloca na nossa razão, na nossa inteligência. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar. E é dessa forma que podemos experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Bem, exorto aos irmãos de fé em Cristo, na fé em Cristo, que cada um, a seu tempo e modo, inspirados pelo Espírito Santo, possam dedicar parte do seu tempo precioso a compreender essas doutrinas que explicam a fenomenologia acerca da redenção e buscarem compreender a palavra de Deus. Também considerando que estamos num curso de discipulado abordando noções básicas da fé, não podemos avançar nesses aspectos que demandam muito tempo, um estudo mais aprofundado. São aspectos mais sensíveis sobre o fundamento da salvação. Notoriamente a questão sobre a soberania de Deus e a liberdade, a responsabilidade do homem. O que pensam os estudiosos, os intérpretes da Bíblia sobre a graça, a existência ou não do livre-arbítrio, enfim, as correntes doutrinárias decorrentes do calvinismo, do arminianismo, etc. De modo que incitamos aos irmãos a procurarem estabelecer programas de estudo sobre as questões aqui levantadas. Então, porque a redenção também, como todos os temas da Bíblia, é muito rica, para que possamos conhecer com mais abrangência e detalhadamente. E por fim, irmãos, no plano geral da salvação, nós vamos falar sobre a consumação, citando aqui Romanos 8, 21, que diz assim: na esperança, escreve o apóstolo Paulo, na esperança de que a própria criação, aqui já está falando da criação de modo geral, será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, com a vinda de Jesus, com o juízo, então vai haver, sim, essa libertação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória, sempre da glória de Deus e aqui dos filhos de Deus. 2 Pedro 3, 7 e 13 diz assim, são esses versículos importantíssimos também. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, diz o apóstolo Pedro, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Sempre é o tempo de Deus. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vejam bem, irmãos, Deus dá tempo para o arrependimento, porque quando Ele voltar agora pela segunda vez, não haverá mais tempo, será o julgamento. Continua o apóstolo Pedro, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E aqui, nos versículos 11 a 13, o apóstolo fala como esperar o Senhor. E ele diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus, nova terra, nas quais habita a justiça. E aí citamos o Apocalipse 21:1, que diz: o novo céu e a nova terra, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E o versículo 6, que é a certeza do cumprimento da profecia contida neste livro, aqui no Apocalipse, mas também com remissão a toda a Bíblia, conforme o contexto geral da Bíblia, que diz assim: o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Pois é isso, irmãos. Nós precisamos muitas vezes, e assim fazemos, citar a Bíblia, termos paciência, porque nós não nos apoiamos em textos que sejam fora da Bíblia de Deus, a não ser aqueles textos interpretativos, que não fogem, da luz que a Bíblia proclama. Façando assim uma reflexão ainda, aprendemos em João 3,16 que a salvação parte unicamente do amor de Deus. O homem não tem amor nem pela sua própria salvação. É incrível, a gente constatar isso. Ora, eu, por exemplo, até os 53 anos de idade, eu não era de Jesus. Minha fé era uma fé que eu mesmo administrava. Mas, na realidade, a fé, o homem não administra a fé porque é um dom de Deus. E quando a graça vem, e ela é irresistível, o que acontece é que nós aprendemos agora com olhos espirituais, com um coração espiritual, com um agir espiritual, essa convicção toda, promovida pela fé, aí nós compreendemos, aí sim, que a salvação depende unicamente de Deus. Não há esforço de homens para conseguir a salvação. Como é bom hoje sabermos que nós dependemos de Deus para a salvação, como para todas as coisas. Porque, imagina, se a salvação dependesse de nós mesmos, nós estaríamos já rotulados, nós estaríamos já com o passaporte batido para o inferno. Aprendemos também que pelo nosso pecado precisamos de perdão. E para alcançarmos o perdão, necessariamente precisamos de arrependimento. Por quê, irmãos? Porque escolhemos o mal. No Antigo Testamento, podemos ver em Eclesiastes 7:20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. No Novo Testamento, podemos ver na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Portanto, irmãos, somos todos pecadores, não existe um só inocente. Precisamos de salvação porque cometemos pecado. O pecado nos afasta da salvação e faz com que abracemos o inferno eterno, conforme vimos na aula anterior. O nosso destino é, pois, o inferno. Não fosse a misericórdia, o amor de Deus, o poder de Deus, que entregou o seu Filho em morte de cruz, o Cordeiro que veio tirar os pecados do mundo com o seu sangue, e que não somente morreu e nos perdoou, mas que ressuscitou e nos deu vida nele e vida eterna na glória de Deus, promovendo o novo nascimento em todos os seus filhos, naqueles que em Jesus creem. O certo, irmãos, é que Deus não rejeitou o seu povo. Até no julgamento bem lógico humano, podemos dizer quando devia rejeitar, né? Por causa da natureza pecadora. Conforme Romanos 11:2, primeira parte, diz assim, ó: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Observem que mesmo como inimigos de Deus, ele se importou com a transformação do pecador. Todos que vivem no pecado são inimigos de Deus. O pecado nos afasta de Deus e nos torna seus inimigos. Colossenses 1:21-23. Diz o apóstolo Paulo: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ainda sobre a questão da inimizade com Deus, no versículo do próprio Romanos, versículo 10 do capítulo 5, diz o apóstolo Paulo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e glória a Deus por isso. Efésios 2:13-16. Vejam a lição, irmãos. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, ou seja, todos nós, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade, quando o véu se rasgou, o véu do santuário. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Enfim, como vimos aí a saciedade, de uma forma exaustiva, Deus proveu Jesus como salvação da nossa vida. Só há liberdade do inferno por meio da salvação de Jesus. E vou concluir respondendo a pergunta que todos vocês devem estar fazendo agora.
como, se ainda não compreenderam, né? Como posso ser salvo? Essa é a mesma pergunta feita e revelada na Bíblia, né? Feita pelo carcereiro, em Atos dos Apóstolos 16, 30, 31. Quem não conhece essa passagem, que leia com toda a reverência, irmãos, como tudo deve ser lido na Bíblia. Mas nós vamos pensá-las aqui. Depois, ou seja, Paulo, né, Silas, depois de libertos, né, do cativeiro, que eles estavam prisioneiros da guarda romana, depois trazendo-os para fora, disse o carcereiro: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é a pergunta que é, como se diz, a pergunta que vale, a resposta que vale. Aliás, não existe dinheiro no mundo que consiga pagar, mas a resposta está dada por Deus. É essa a resposta que nós precisaríamos saber e vivê-la. A resposta está na Bíblia. Em seguida responderam, né, os apóstolos, respondeu Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Irmãos, você crê em Jesus? Você crê na salvação? De modo que através de Cristo e somente por Ele podemos chegar a Deus. Então, faço esse convite de salvação, ensinado pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, 9, 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque compreende aqui, irmãos, conhecer o pecado, ter esse convencimento, se arrepender dos pecados, confessar Jesus como Senhor. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, nós estamos aqui na nona aula. Nós fizemos uma introdução também, então são 10 vídeos neste curso. O nosso objetivo é fazer mais 3 aulas para concluir, né, se Deus quiser, esse curso. É um curso de noções básicas, mas há um objetivo também aqui, irmãos, que eu não sei se eu já passei essa intenção, que é fazer com que os irmãos, né, se inspirem cada dia mais a estudarem a palavra de Deus. É claro que é um curso de discipulado, né, feito de uma forma simples, sem maiores aprofundamentos, né? Esse curso necessita de complementação. Aliás, por mais que nós estudemos a Bíblia, mesmo que nós nos dedicássemos a vida toda, todos os horários da nossa vida, toda a nossa existência, ainda assim nós não compreenderíamos como deveríamos compreender, né? Claro que não na exatidão de toda a palavra de Deus, na plenitude de toda a palavra de Deus, porque isso é simplesmente impossível, né? Mas na tentativa de compreender, na busca incessante de conhecer mais a Deus. Mas com que finalidade, irmãos? Para glorificá-lo. Deus se interessa e se importa que nós conhecemos mais dele, enquanto revelado por ele, na medida do que for revelado por ele, do que foi revelado por ele, pela inspiração do Espírito Santo, porque não estamos sozinhos. Isso aqui não é um curso de ciências jurídicas, não é um curso de, por mais que sejam relevantes qualquer curso, qualquer segmento do conhecimento, mas isso aqui é um curso, né, espiritual, é um curso que tem repercussão, apesar de espiritual também, tem repercussão no nosso dia a dia, na nossa existência, e mais ainda, como digo, na nossa salvação.
Por isso que diz, devemos desenvolver a nossa salvação, conhecendo a Deus. Então, irmãos, se o curso, trazer para vocês essa inspiração de estudar mais a palavra de Deus, e claro, não ficar contida em você mesmo, porque nós precisamos disseminar o conhecimento, nós atingiremos o objetivo. Na realidade, esse propósito não é deste modesto evangelista, mas é um propósito de Deus, que todos os seus filhos conheçam mais e mais. Porque assim, irmãos, nós estamos desenvolvendo no processo de santidade, de santificação, aquilo que Deus quer, ou seja, nos tornar cada dia mais parecidos com Deus. Então, muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima aula, 10ª, se Deus quiser. Amém.